Vamos começar mais uma aula de história agora, certo? Na aula passada, o que eu deixei de atividade para vocês, né, era na ficha, então daqui a pouco a gente faz essa correção. E hoje nós vamos da página 196 até a 199, nós vamos finalizar esse primeiro capítulo. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o choque de culturas. Mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. Então, a escravidão era muito mais triste e violenta do que se imaginava. E muitos dos castigos eram realizados em praças públicas. Então, isso aqui não é novidade para vocês. Vocês já estudaram sobre a vida dos africanos aqui no Brasil e sabem que esse período em que eles estiveram aqui, que esses castigos eles eram muito dolorosos, né? E isso incomodava a corte portuguesa, que detestava o uso público da violência, achava os donos de escravizados ociosos. O que significa ociosos, né? Desocupados, preguiçosos. Contudo, a corte também não gostava dos costumes dos africanos, pois os consideravam pessoas inferiores, né? Então, olha o pensamento. Isso, de fato, não é verdade. Então, no fim das contas, o Dom João manteve essa situação toda, pois muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida. Então, esse era um pensamento de muitas pessoas da época. Ela só foi abolida 80 anos depois da vinda da família real para o Brasil, que aconteceu em 1888. Como se viu, a abolição não faliu o país e a sua demora prejudicou muitos africanos. Então, essa ideia era tão falsa, né, de que o Brasil, o país, seria falido se a escravidão acabasse, que o Brasil acabou por não falir. Aqui nós temos a imagem, né, quantos africanos, quantos negros não sofreram, né, muito com essa escravidão, por um falso pensamento que se tinha de se achar superior a eles. Então, aqui, falando sobre os descendentes, né, dos africanos. Os africanos escravizados, eles exerciam diversas atividades. Então, todos os tipos de trabalho eram encontrados, né, africanos fazendo. Os trabalhos, desde os trabalhos mais pesados, como alguns mais simples, né, que algumas mulheres tinham esse privilégio de apenas cuidar das crianças. Então, eram considerados relativamente trabalhos mais leves. Já outros eram bem mais pesados. Então, eles poderiam trabalhar como carregadores de cargos, né, de carga, que recebiam o nome de cocheiro, vendedor, todo mundo que você imaginasse. Então, a maioria do dinheiro que conseguia era dado a seus senhores. Em alguns casos, os escravizados podiam ficar com uma parte muito pequena desse dinheiro. Então, esse dinheiro, pouco que conseguiam, eles iam economizando ao longo de muitos anos para comprar a tão sonhada carta de alforria, que era a carta que dava liberdade, de fato, a eles. Nas cidades, muitos libertos continuavam nas mesmas atividades que exerciam quando eram escravizados. Ou seja, eles estavam em outro país, eles não tinham estudo, eles não tinham dinheiro. Quando conseguiam a tão sonhada liberdade, o que restava a eles? Fazer os mesmos trabalhos que faziam antes. Mas só que eles se davam por satisfeitos, ficavam felizes, porque agora eles eram homens livres. Então, aqui nós temos o significado de cocheiro, pessoas que conduzem os cavalos de uma carruagem, a alforria, né? Liberdade que era comprada pelo escravizado. Libertos, pessoas que viveram como escravizadas, mas que compraram a liberdade, e mulatos, como eram chamadas as pessoas que descendiam tanto de africano quanto de europeus. Atualmente, se você chamar alguém de mulato, é considerado um termo racista. Na 197 nós temos a seção para saber mais, e aqui nós falamos um pouco sobre os afro-brasileiros nas festas urbanas.
Por medo de precisar trabalhar, os senhores de escravos deixavam alguns cativos conquistarem a liberdade. Assim, eles evitavam revoltas pelo fim da escravidão. O medo de uma revolta de escravizados era tão grande que eles deixavam os afro-brasileiros coroarem seus próprios reis e desfilarem pelas cidades. Então, o maior grupo religioso de afro-brasileiro era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, essa irmandade religiosa católica foi criada porque os negros, libertos ou escravizados, eram proibidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos. Então, os africanos, ao serem trazidos para o Brasil, passavam a frequentar as igrejas da Ordem de Nossa Senhora do Rosário. Isso acontecia porque essas igrejas acolhiam e ajudavam pessoas pobres. Então, mesmo se eles quisessem, participar, eles só poderiam participar dessa igreja, de Nossa Senhora do Rosário. Por quê? Porque ela acolhia e ajudava pessoas pobres. E essa irmandade também custeava funerais de pessoas pobres. Então, era algo filantrópico, ok? Aqui nós temos uma foto da Igreja do Rosário dos Homens Pretos de Olinda. Ela foi fundada nos anos de 1600. Então, todos os anos, os devotos de Nossa Senhora do Rosário, em vários lugares, elegiam um rei e uma rainha para chefiar a sede local da Irmandade. Essa eleição e a coroação aconteciam em clima de festa. Então, aqui era permitido que eles fizessem essa festa, não porque eles achavam, os senhores achavam que aquilo ali era bacana, eles apenas estavam tentando enganar eles para que eles não houvesse uma revolta, uma grande revolta em busca da abolição. Então, assim os negros ficavam um pouco felizes e os donos de fazenda, os ricos, ficavam um pouco mais tranquilos, certo? Então, falando aqui sobre o rei do Congo, como era chamado o chefe coroado. Dançava, cantava e tocava músicas instrumentais pelas ruas. Esses festejos, chamados de congadas. Assim, esses trabalhadores recriavam laços e afetos perdidos na África, mas refeitos nas Américas. Afinal, a corte portuguesa não era a única corte exilada no Brasil. Nós temos na 199 atividade que vocês vão realizar, que é a última de hoje. E aqui nós vamos para a página 121 e 122 da aula passada. Ficha. Observe a imagem. Temos a imagem e pede para que vocês respondam. Quem você acha que é a mulher livre retratada no desenho acima? Essa mulher que está sentada ou essa que está em pé? Aqui está sentada. Por que você acha que a mulher da resposta anterior é a quitandeira livre? Então, você deve colocar por quê. Você pode identificar pelas roupas, certo? Então, as roupas são diferenciadas, a localização das pessoas que estão sendo retratadas. Então, essa daqui parece ser livre pelo tipo de roupa, por onde ela está, pela a atitude, pelo que ela está fazendo. Vamos a 122. Observando a imagem, que produtos a quitandeira vendia? Vamos voltar, o que vocês veem aqui? Tem abóbora, que pra gente aqui é conhecido como girimum, tem banana, tem grãos. Então aqui você pode observar, as bananas, os grãos, o nosso girimum, que para muitos é abóbora. E aqui pedia para que você fizesse um desenho que representasse as atividades, que eles faziam, que eram vender doces, galinhas, alimentos e etc. A 123 e a 124 são atividades de hoje, quando que a gente está falando já das mudanças no espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, olha, a aula que eu acabei de explicar, o assunto, as congadas, que eram as festas que eram realizadas por pessoas negras na igreja, e era escolhido um rei, era coroado, então era uma forma de lembrar um pouco do local onde eles viviam. Então, vocês vão realizar página 123 e 124,
Hoje vai ficar essa atividade proposta para vocês, certo? Então aqui, qualquer dúvida que vocês tenham quanto a esse conteúdo, volta lá ao texto, lê novamente, certo? Lê com calma, capricha nas atividades e parem para pensar nesse processo todo de vinda e permanência dos africanos aqui no Brasil, né? Então você já está evoluindo bastante no estudo. Daqui a pouco você vai estar estudando de fato a abolição deles e como tudo isso aconteceu e o que aconteceu com eles depois dessa tão sonhada, né, abolição. Então até a nossa próxima aula.